Priscila Clementino, eu tenho 32 anos, sou jornalista, trabalho com direção em audiovisual, moro na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Acredito que seja pertinente dizer que, além de mulher negra, eu sou mãe de um menino de 5 anos, o Gael, feminista e bissexual, o que me situa nos mais diversos movimentos. Quero agradecer ao jornal Documento por realizar um evento com um tema tão importante, não só de ser debatido, mas também combatido, que é o renascimento do fascismo e do racismo no mundo todo. Em particular, no Brasil, a gente vive uma situação bem crítica com a eleição de um governo de extrema-direita. Para falar sobre o atual quadro político do Brasil, é muito importante ressaltar alguns aspectos da nossa história. O primeiro é que o Brasil é um país muito jovem, um país com pouco mais de 500 anos de história, e que dentro desses 500 anos, mais de 330 anos aproximadamente são de escravidão. O Brasil foi um dos últimos países a terminar com a escravidão, e ainda assim, até hoje, a gente tem pessoas que vivem em regimes muito similares ao de escravidão. Nós passamos por um período de ditadura militar de mais de 20 anos, que durou de 64 a 85. Com isso, a nossa democracia é uma democracia não só jovem, mas também frágil, ferida constantemente por um sistema político historicamente corrupto e muito criminoso. Para falar um pouquinho, para exemplificar um pouco desse sistema político corrupto e criminoso, é importante entender que a nossa última eleição, ela se deu num contexto, no mínimo, questionável, começando pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, um impeachment que acontece sobre razões muito questionáveis e que nós entendemos como um grande acordo nacional, como um grande golpe nacional para que o atual presidente fosse eleito. Esse golpe ele passa pela perseguição e exposição, principalmente midiática, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje está preso como preso político, e que se tivesse participado das eleições, provavelmente teria ganhado essas últimas eleições. Isso já está posto no país. E não só do Lula, mas também como a demonização do Partido dos Trabalhadores, o PT, partido dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Foi-se criada uma atmosfera como se toda a corrupção no Brasil tivesse começado nos 12 anos de gestão do PT, e não como se ela fosse histórica, como é a verdade. Com isso, o que acontece é que uma boa parte da população se viu traída. Como o PT é um partido do povo, um partido que sempre defendeu o direito dos trabalhadores, uma boa parte da população realmente se sentiu apunhalada quando houve essa demonização dentro desse golpe, essa exposição, como se toda a culpa da corrupção no Brasil tivesse em origem nesses 12 anos. E passa também pelo triste fato que é o assassinato cruel e covarde da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Uma política extremamente contundente, uma pessoa política extremamente contundente e em ascensão. A Marielle era claramente uma força muito forte nessa última eleição. E essa voz foi calada e hoje, comprovadamente, dito que alguns membros da equipe do atual presidente podem estar envolvidos com esse assassinato. Isso tudo para elucidar como o nosso sistema político é um sistema corrupto. A corrupção ela é endêmica no Brasil. Somando tudo isso a um país extremamente violento. A nossa polícia, por exemplo, é uma das polícias que mais mata no mundo, e principalmente os negros. O que se dá de tudo isso hoje, no nosso cotidiano, é que o discurso de ódio, mas a atitude de ódio, ela voltou. Nos últimos anos, os movimentos, principalmente negros, feminista e LGBTQI, eles conseguiram conquistas significativas dentro do país,
conquistas de direito, de espaço e de voz. Essas conquistas retrocederam muito desde o período de eleição do atual presidente e muito por conta do discurso do presidente de ódio, que tem declarações racistas, machistas, homofóbicas, classistas, que já declarou abertamente que quem estivesse em oposição a ele teria que sair do país. O que a gente vive hoje nas ruas é um clima de medo, de insegurança e hostilidade. Recentemente um fato muito triste aconteceu, que foi o deputado federal Jean Willis, reeleito. Ele teve que pedir asilo fora do Brasil porque ele vinha recebendo ameaças de morte, não só ele, como também membros da família dele. Então ele não só teve que entregar o mandato, como ele teve que sair do país. Viver num país em que se diz que a democracia existe e ver acontecer em 2019 um político eleito ser assassinado e outro político eleito ter que pedir asilo fora do Brasil é realmente preocupante, é realmente agravante. Mas, de fato, quem mais sofre são as esferas mais pobres da população, que já recebem direitos muito insuficientes e que passam a ter ainda menos direitos. A nossa reforma trabalhista está sendo julgada, por exemplo, e é uma reforma que vai impactar diretamente na vida desses trabalhadores que já trabalharam a vida inteira e que agora vão ter que trabalhar ainda mais para conseguir se aposentar. Alguns direitos estão sendo sucumbidos ou estão sendo transformados, favorecendo os patrões. O Brasil é um país que é muito dominado pela elite, e a elite ela está dentro da política do Brasil. Bem, concluindo, eu acho que o que eu posso dizer de o Brasil estar hoje em posse de um governo de extrema-direita é que a gente realmente precisa, mais do que nunca, entender e se fazer perceber como resistência, porque o que acontece com a gente agora é totalmente regressão, perda de direitos, o absurdo, pensando nos avanços mais básicos que a gente conseguiu nos últimos anos de luta. Eu espero ter colaborado com esse evento. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando. Obrigada.